Amigos, esta reunião está sendo gravada. Muito bem. O CID Sénior tem o prazer de apresentar a 4ª Conferência do CIAD 2021, ainda no formato online. Francamente, estamos a ficar com saudades das nossas conferências presenciais. Contudo, continuamos no mundo virtual com entusiasmo para vos apresentar esta videoconferência sobre um tema extremamente importante e atual: a governação sistémica de Portugal, com a contribuição da engenharia organizacional. O nosso conferencista de hoje, o professor José Tribolé, figura pública de grande prestígio, não vai poder ser apresentado pelo Sr. Engenheiro João Cravinho, que neste momento se encontra em exames médicos rigorosos e não podemos contar com a sua inestimável presença. Desejamos daqui a sua saúde. Vou tentar, de certa forma modesta, referir alguns tópicos da longa carreira de José Tribolé, engenheiro eletrotécnico do IST, 18 Valores, professor catedrático do Departamento de Engenharia Informática do IST, fundador e presidente da Comissão Executiva e do Conselho de Diretores do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computação, fez os seus estudos secundários no Colégio Militar com a brilhante classificação final de 20 valores, frequentou o MIT, tendo arrancado várias graduações ao longo dos seus estudos, Master of Science em Engenharia Eletrotécnica, Doctor of Science em Engenharia Eletrotécnica e Computação, é membro da Academia da Engenharia em Portugal desde a sua fundação e membro conselheiro da Ordem dos Engenheiros. Vários prémios e distinções são inumeráveis. Destacamos o prémio do Institute of Electrical and Electronics Engineers, do Available and Reserve Journals, personalidade do ano da Sociedade de Informação em 2008, conferida pela Associação para a Formação e Desenvolvimento da Sociedade de Informação. Teve o prémio Rotary da Carreira Profissional de 2010. O professor José Tribolé, com os seus vastos conhecimentos, vai com certeza indicar um conjunto de instrumentos de governação sistémica, considerando uma possível atualização constitucional para uma nova versão do século XXI. O professor José Tribolé há muito tem vindo a propor formação sobre governação sistémica ao Governo de Portugal. As minhas maiores saudações ao conferencista. Agora, não quero deixar de apresentar os nossos agradecimentos especiais ao Centro Nacional de Cultura, à Caixa Geral de Depósitos, Direção, Comunicação e Marca, a doutora Jesus Barbosa, e à nossa equipa, a Maria José Dionísio, que incansável tem apoiado a organização destes eventos. Finalmente, vamos ouvir as palavras de boas-vindas do nosso Presidente da Direção, Alberto Regueira, o grande dinamizador da nossa programação, ao nosso conferencista. Lembro uma vez mais a todos o auditório que podem apresentar questões através dos métodos virtuais disponíveis. Obrigada a todos pela vossa presença e pelo apoio à nossa causa. Passo a palavra a Alberto Regueira. Boa conferência, obrigado pela atenção. Está o microfone fechado, tem que abrir o microfone. Onde é que está? Muito bem. Já me ouvem? Muito bem. Ora bem, eu tenho um enorme prazer em acolher mais uma personalidade de um enorme prestígio, portanto, no seio da intelectualidade portuguesa. Não tive a oportunidade de acompanhar de perto a evolução de todo o trabalho que se foi desenvolvendo ao longo do tempo no Instituto Superior Técnico. Eu sou um produto do ISCEF na altura, do Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras, hoje em dia é o ISEG, mas tinha-me chegado ao meu conhecimento notícia do impressionante prestígio de que justamente gozava o Sr. Professor Engenheiro José Tribolé. E como o João Cravinho
além de amigo, foi meu colega logo no princípio dos anos 60, no Departamento Central de Planeamento. Aliás, a casa onde eu moro e onde o Alberto Ramalheira também mora, foi-nos indicada pelo João Cravinho. Ora bem, o João Cravinho, eu sabia que ele era uma pessoa profundamente conhecedora, enfim, de todo o manancial de conhecimento que havia no técnico, e eu perguntei-lhe se seria possível entrar em contacto através dele com o senhor professor engenheiro José Triboli. E o Cravinho não só nos pôs em contacto, eu e a Celeste Coimbra tivemos o grande prazer de ir visitar ao INESC o senhor professor José Triboli, como, deixa-me cometer esta indiscrição, o João Cravinho, quando me deu, portanto, a ideia da forma como eu iria entrar em contacto e visitar o senhor engenheiro José Triboli, disse isto que eu achei de facto precioso: uma pérola. Ora, o João Cravinho não é pessoa para estar, digamos assim, a distribuir, enfim, cumprimentos de uma forma, enfim, relativamente como quem atira, enfim, as sementes à terra. Ele, da forma como ele disse, com a entonação que lhe deu, ele tinha efetivamente a noção do que estava a dizer e deu-me, portanto, a ideia de que seria uma oportunidade enorme para o CID Sénior de poder vir a contar com a colaboração do Sr. Professor Engenheiro José Triboli. Tenho a certeza que ele hoje deve ter ficado extremamente triste de não poder exatamente corresponder. Eu até fiquei um bocadinho surpreendido por ele ser a pessoa que iria fazer a apresentação, porque há algum mês e meio aproximadamente eu convidei o engenheiro Cravinho para participar num debate da hora organizado pelo CID Sénior. Mas ele disse-me, eu tenho estado doente. Ele, na altura, já disse que não estava, digamos, a sentir-se muito favoravelmente em condição, enfim, de poder estar, embora não se tratava de uma conferência, era uma participação numa mesa redonda. Mas, por isso, eu fiquei satisfeito quando soube que ele vinha apresentar o Sr. Professor José Triboli, e por vários motivos, e talvez o maior, porque eu parti do princípio que ele estava francamente melhor. Disseram-me que ele estava em Coimbra, e que foi oportunamente, foi visto, digamos, hoje mesmo, não sei se também ontem, não faço ideia, mas estava efetivamente, não estava em condições de fazer a apresentação. Certamente que tenho muita pena, ele também terá imensa pena, e de qualquer das formas, enfim, desejo também do coração umas rápidas e boas melhoras. Senhor professor José Triboli, eu quero agradecer-lhe as perspectivas que nos abre o tema que apresentou para a sua conferência. Devo dizer que tive a oportunidade de escrever assim meia dúzia de linhas a propósito exatamente da primeira parte da sua conferência. Portanto, não é a primeira parte, enfim, o tema geral da pilotagem dos sistemas complexos à governação sistémica de Portugal, e devo dizer que achei que era extremamente interessante. Procurei avançar também com algumas ideias minhas a esse respeito. Devo dizer que onde já não consegui entrar foi nos contributos da engenharia organizacional para um update constitucional. Eu aí, para falar com franqueza, não me atrevi já
não me atrevi já, portanto, a avançar com alguns comentários, digamos assim, mas ficarei certamente cheio de curiosidade para saber aquilo que o Sr. Professor José Tribolé nos vai dizer. De maneira, Sr. Professor, é uma grande honra para o CIT Sénior e para mim e para toda a sua direção em particular, a sua presença aqui e cabe-lhe agora fazer o favor de desenvolver, portanto, toda esta matéria que me parece da maior importância. Uma coisa é certa, o senhor professor não nos facilitou a vida, quer dizer, foi arranjar um tema que nos vai dar que pensar, mas que é isso que é estimulante. É isso que é estimulante. Muito obrigado e, se faz favor, está agora o microfone nas suas mãos. Muito obrigado. Bem. Ele ainda não abriu. Não estamos a ouvir nada. Tem que abrir o microfone, professor. O professor tem que abrir o microfone. Sim, já está, já está. Então, muito boa tarde. Foi com muito prazer e honra que fui convidado pelo CIT Sénior, nas pessoas da doutora Celeste e da doutora Alberta Amalheira, para dar esta conferência e foi interessante eu tomar conhecimento desta organização e da reposição das famosas conferências do Chiado, que eu não estava ciente que a sua dinâmica importante tinha sido retomada. E agradeço a oportunidade que me foi dada, porque, muito francamente, para uma audiência como esta que está aqui hoje, que é uma audiência madura e que não vem ouvir isto com a priori, com interesse a priori, vem de uma forma descomprometida, intelectualmente aberta. Isso levou, quando eu procurei escolher o tema, a dizer, olha, vou agarrar esta oportunidade para tentar transmitir algo que eu venho trabalhando na minha cabeça há uns anos e que de vez em quando mando umas botadas por aí sobre isto, mas que nunca tinha feito um texto, uma linha de raciocínio estruturada sobre a matéria. É a primeira vez que o faço e foi altamente recompensador o esforço que fiz até agora, quero já dizer. Troquei ideias com o engenheiro João Cravinho e realmente foi muito gosto vê-lo aceitar o meu desafio de ser o meu apresentador e desejo-lhe o melhor nesta situação em que ele se encontra neste momento, não sei bem qual é, mas que o impediu de estar aqui. Ora, muito bem, eu vou começar dizendo o seguinte. Então, há uma primeira parte que é um preâmbulo teórico e que não vou ser maçudo, espero, mas tenho que lançar aqui alguns conceitos base para toda a gente estar situada. O património intelectual que a humanidade detém sobre sistemas complexos é hoje muito rico. E a sua utilização para a concepção, construção, operação, manutenção e evolução dos mais variados artefactos e nos mais distintos domínios da realidade é prova da solidez do conhecimento subjacente. A teoria dos sistemas é o ramo do conhecimento que lida com os sistemas complexos e a correspondente engenharia de sistemas é aplicada todos os dias nas múltiplas áreas do artificial, do físico ao químico, do biológico ao ecológico, etc., quer em termos de análise dos fenómenos observados nesses domínios, como da síntese de artefactos com comportamentos desejáveis nesses domínios, e que têm tido sucessos retumbantes que fazem vibrar todos nós, como as missões da NASA à Lua e mais recentemente a Marte, ou as espetaculares iniciativas espaciais de Elon Musk com os seus foguetões reutilizáveis. Já no domínio soft das ciências políticas e sociais, a teoria dos sistemas é por vezes aplicada em termos de análise, mas nunca de síntese. Pelo menos neste último aspecto, com o rigor do enquadramento científico que ela proporciona. O objetivo desta minha conferência é transmitir o estado de arte da minha reflexão,
que já leva uns anos, sobre a aplicabilidade da teoria dos sistemas à realidade que é Portugal. Eu irei, em particular, eliminar a imprescindibilidade de recorrer à teoria dos sistemas para abordarmos, de forma rigorosa, os desafios da governação sistémica da nação, num contexto global cuja complexidade e densidade de interações tem aumentado exponencialmente de ano para ano. Para tal, é fundamental caracterizarmos bem o objeto que constitui o foco da nossa atenção de hoje: Portugal. O que é, afinal, Portugal? Notem que quem faz a pergunta é um engenheiro. Portanto, não estranha esta obcecação com a explicitação materialista do que é, para mim, a nossa nação. Para chegar a uma resposta, irei recorrer às bases de conhecimento associadas ao novo ramo de engenharia, nascido já no século XXI, que na Europa se designa por Enterprise Engineering e nos Estados Unidos por Organization Engineering. Algo curioso que vos transmito, é um termo por mim introduzido durante o ano sabático, usei em 97, 98, pela Sloan School of Management do MIT, que foi adotado nos Estados Unidos. Este novo domínio de engenharia, a engenharia organizacional, procura integrar as bases do conhecimento das ciências hard, que tradicionalmente se focam no mundo material, com as ciências soft, sociais, políticas e filosóficas, e tem como base infraestrutural essencial, a base equivalente à física quântica, à mecânica ondulatória, às teorias da relatividade, a teoria da linguagem, e em particular a teoria dos atos de linguagem, chamada Speech Act Theory. Nesta conformidade, consegue-se compreender e modelar o essencial subjacente às relações de assunção de compromissos por parte dos seres humanos, no quadro das suas interações organizacionais. Esta modelação usa o arsenal proporcionado pela lógica e pela matemática do simbólico, que formam, aliás, a base da ciência da computação, permitindo assim a compreensão, a modelação, a simulação, a implementação e a pilotagem de cadeias de ações realizadas por humanos no decurso da sua atividade no quadro de uma organização. Esta base objetiva e computável, acima descrita, permite, desde o nível micro ao nível macro, monitorar, simular e pilotar as transações entre os humanos referentes à solicitação de compromissos de ação e à sua realização por parte de toda uma organização, por mais extensa e complexa que ela seja. Algo cujo valor é imenso e cujo potencial ainda não está nem intuído nem percebido generalizadamente no momento presente. Nesta conformidade, atrevo-me agora a ensaiar aplicar os meus conhecimentos de engenharia organizacional desenvolvidos nos últimos 20 anos, nomeadamente por mim e pelos investigadores cujo doutoramento orientei no IST e no INESP, em particular os que abordam os níveis macro das organizações, focados na preservação da integridade do todo sistémico de uma organização. Isto é, o seu eu, o seu self identitário. Confesso que, não sendo especialista em ciências soft, recorri sem vergonha nenhuma a vivências pessoais na busca de paradigmas que pudessem ser úteis na condução das minhas investigações sobre como utilizar a ciência e a engenharia organizacional para esmiuçar de forma objetiva e capilar os segredos das dimensões sistémicas e holísticas de uma entidade organizacional. A primeira vivência a que recorri é, desde logo, a proporcionada pela minha própria existência como ser vivo, que se reclama de indivíduo e pessoa com consciência de si, e com uma tendência inata para estar vivo e querer continuar vivo, apesar de estar em mudança permanente. O que é que em mim assegura esta capacidade de eu continuar eu, apesar do meu eu estar a mudar constantemente, de instante para instante? O que é que me proporciona esta sensação de individualidade, sendo um facto que só existo em rede? A interação constante com os outros e o meio ambiente, desde que fui concebido até que um dia morra. Por outras palavras, sendo óbvio que o tal eu só existe porque sou um nó na rede da vida e que, sem estar inserido nessa rede, eu deixo logo de existir, logo. Então, o que é que neste sistema biológico que sou eu
me dá essa noção de indivíduo e como é que eu uso isso para pilotar os meus mecanismos de autopreservação. Neste ponto, apresento-vos a minha primeira hipótese. Eu defendo que a imanência do eu na minha pessoa, isto é, no meu sistema biológico, obedece a mecanismos sistémicos genéricos, resultantes da minha complexidade sistémica intrínseca. O eu emana da complexidade sistémica. E se for esse o caso, então é possível investigar esses aspectos em outros sistemas complexos. Em particular, podemos tentar descortinar se existe o eu de Portugal. E depois investigar como é que ele existe, onde é que está, como é que opera, para que serve. A segunda vivência a que recorri, e é a que resulta da minha experiência como professor e investigador em Engenharia Informática e Ciência da Computação. Todos nós sabemos hoje como as máquinas digitais têm sistemas operativos, tais como o Windows, o Android, o iOS, o Unix. Mas o que é um sistema operativo? É um programa. É simplesmente um programa. Mas o que é que distingue este programa dos outros programas? É que a missão de um sistema operativo é essencialmente assegurar a sanidade, a integridade e a preservação da máquina digital onde corre, permitindo que as diversas aplicações, as apps, que vão sendo chamadas a utilizar a máquina para realizar certas funções, tenham as condições adequadas para funcionar e cumprir os seus objetivos. Isto é o sistema operativo. O sistema operativo não é, pois, um programa como os outros, no sentido em que todas as missões funcionais específicas a serem executadas pela máquina de qual ele é o guardião, não são, como regra geral, da sua responsabilidade própria, mas devem sim ser entregues a aplicações especializadas. Isto é muito importante para a nossa revisão constitucional. O que compete ao sistema operativo é assegurar que as condições infraestruturais sistémicas estão reunidas para que as missões se possam cumprir. Por outras palavras, o sistema operativo toma conta da integridade e continuidade do eu da máquina digital. Este conceito aplica-se não apenas a máquinas individuais, mas a redes de máquinas, a sistemas digitais distribuídos. Por exemplo, a internet que estamos a utilizar tem um sistema operativo distribuído. E nós sabemos o que é que ele é e como é que se faz. E, relevantemente, este sistema operativo não está localizado numa dada máquina. Ele existe em todas as máquinas que estão na internet. É distribuído. É difuso. Mas é uma coisa concreta. Neste ponto, apresento-se a minha terceira hipótese. A segunda hipótese. Defendo que a imanência do eu na minha pessoa, quer dizer, no meu sistema biológico, obedece e recorre a mecanismos semelhantes aos sistemas operativos, em particular os sistemas operativos distribuídos. Uma nota. Eu sou engenheiro, mas não sou parvo. Obviamente que o sistema humano, que é um sistema biológico, bioquímico, neuronal, é muito mais complexo de tudo o que eu estou aqui a dizer. Muito mais. Nós estou a fazer uma grande simplificação. Assim, se investigarmos sistematicamente a aplicabilidade de enorme repositório de conhecimentos existentes na ciência da computação sobre os diferentes paradigmas de sistemas operativos existentes hoje e da forma como são construídos, poderemos chegar a conclusões úteis e a procedimentos construtivos pragmáticos aplicáveis a outros sistemas complexos, como, por exemplo, Portugal. Por similitude. A terceira vivência a que recorri é a que resulta das minhas leituras das obras de António Damasio, em particular sobre o conhecimento de si. A infraestrutura neuronal dos seres vivos, em particular dos seres humanos, é uma fonte de investigação inesgotável, dando asa à descoberta de novos conhecimentos sobre sistemas complexos biológicos. Obviamente, sendo as organizações formadas por humanos, esta fonte de conhecimento é e será vital. Tornou-se evidente para mim que, pelo menos até ao momento, nada do que com ele aprendi entra em conflito com a teoria de sistemas complexos em particular. Mais ainda, recorrendo aos modelos do chamado controle dinâmico de sistemas, eu aqui, para efeitos normais de comunicação, ao controle chamo pilotagem,
porque a palavra controle suscita logo noções de Estado soviético e de coisas dessas, não é? Portanto, é pilotagem, é steering. Portanto, recorrendo aos modelos de controle dinâmico de sistemas, e usando em particular uma coisa que se chama o modelo de Kalman, desenvolvido nos anos 60, foi impossível esboçar o modelo simplificado de pilotagem, isto é, do controle da trajetória de sistemas organizacionais, que usa o mesmo paradigma elementar do que é usado por cada um de nós individualmente como seres humanos e é usado pelos foguetões para irem para Marte. E foi neste ponto da minha investigação que eu comecei a descortinar a aplicabilidade da conjugação da engenharia organizacional, com a noção do eu, com o controle dinâmico de sistemas, para pegar de caras o desafio de iluminar, objetivar, compreender, desenhar e construir de forma ativa o sistema operativo das organizações. E então investigar diferentes tipologias destes sistemas operativos e derivar as capacidades de governação sistémica por eles proporcionados. Isto termina uma introdução teórica onde deixei aqui alguns conceitos. Vamos agora falar de Portugal. Vamos falar do objetivo central desta conferência. Portugal na perspectiva de sistema complexo e dinâmico. Em primeiro lugar, o que é Portugal neste instante? É fisicamente constituído por recursos materiais e imateriais, nomeadamente pessoas individuais, pessoas coletivas, território, mar, infraestruturas e muitos outros elementos cuja posse é coletiva ou é individual de entidades portuguesas ligadas a Portugal. É ainda uma rede de redes transacionais. Os nós desta rede são os elementos ativos, pessoas individuais, organizações, máquinas, elementos ativos que transformam a realidade quando agem. Ao agirem, mudam o mundo. Note-se que as pessoas individuais e coletivas são elas próprias sistemas complexos, com o seu hardware e software específico e próprio. De relevar que o software das pessoas engloba aspectos determinantes do seu comportamento individual e em rede na sociedade, física e virtual, nomeadamente aquilo a que chamamos cultura, valores, ética, moral, e o software das pessoas coletivas também. Eu queria só fazer uma nota, naquilo que ensino há vários anos, que eu costumo definir organizações como uma internet de servers, de computadores, uma internet de computadores, que estão a funcionar em tempo real, e computadores que são construídos com duas tecnologias, ou de sílica, que são os computadores que a gente conhece neste momento, já começam a aparecer outros que não são de sílica, que são computadores quânticos, mas vamos tirar isso de frente agora. Portanto, tem tecnologia de sílica ou tem tecnologia de carbono, a que nós temos. Os computadores de carbono somos nós, os humanos. Porque nós verdadeiramente somos umas máquinas de processamento de informação desde que nascemos até que morremos. Tudo o que nós fazemos desde que fomos concebidos é input, processamento, output. A nossa primeira divisão celular estava no seu ambiente ambiótico e faz input, processamento, output, input, processamento, output. E até morremos é tudo o que fazemos mais nada. Nós chamamos isto de máquinas sequenciais no mundo dos computadores. Nós somos umas máquinas digitais sequenciais neuronais, complexíssimas, bioquímicas, com base em tecnologia do carbono. E como tal, temos hardware e software. E é no software que se programa, através da vivência humana de interação da família, da cultura, da educação, etc., da vida profissional, a cultura, os valores, a ética e a moral. Portugal é também um complexo de subconjuntos do espaço virtual global, sobre os quais esses elementos ativos, as pessoas e as máquinas, atuam e detêm graus de controle variados e determinantes. Portanto, Portugal é a realidade física, material e imaterial, é espaço físico e virtual, mas está tudo centrado nos elementos ativos que são Portugal. São os processadores de carbono e de sílica que têm uma marca portuguesa, que tem lá um carimbo português. Em segundo lugar, como organizamos e gerimos Portugal neste instante? Subjacente a Portugal está o conceito de nação. Nós somos uma nação,
Outros Estados são várias nações lá dentro. Nós somos uma. A nação portuguesa tem um Estado que funciona constitucionalmente como uma república e cujas tarefas fundamentais estão definidas no artigo 9º da Constituição. Na Constituição está definida a arquitetura estrutural do Estado, nomeadamente os órgãos de soberania, no artigo 110, bem como a sua formação, composição, competência e funcionamento. A Constituição prescreve ainda de forma clara a separação dos poderes dos diferentes órgãos de soberania. Temos, pois, no desenho da máquina que gera o Estado português, e note-se que a nação e Portugal não se esgotam no Estado, o modelo operacional típico do século XIX, na força da primeira Revolução Industrial, do sucesso dos modelos funcionais verticais e hierarquizados, com a mais-valia de especialização nos domínios da autoridade e de atividade, através da separação de poderes dos órgãos, neste caso, soberania. Enfim, o modelo típico das sociedades ocidentais modernas ao tempo do arranque do século XX. Um modelo que foi também dominante nas nações empresariais e industriais emergentes na primeira metade do século XX. É aí que está o estado de maturidade da nossa Constituição. Nesse tempo, o tempo era outro. Tudo fluía mais devagar. O mundo à volta de cada indivíduo e de cada nação era mais pequeno do que é hoje. As redes entre empresas, países e pessoas eram mais circunscritas. O modelo provou adequado e positivo para o mundo ocidental até quase ao fim do século XX. Mas hoje o tempo é outro. Tudo é tempo real. O mundo é global e local simultaneamente. As redes de pessoas, individuais e coletivas, e máquinas físicas e virtuais são ubíquas e globais. Os requisitos para conduzir dinamicamente o Estado e Portugal são hoje muito distintos dos do século XX. Existe, portanto, investigar quais os atributos a que deve obedecer a arquitetura do Estado neste início da segunda década do século XXI. Isso requer conhecimentos para além dos jurídicos. Requer conhecimentos científicos sobre sistemas complexos e dinâmicos, sobre pilotagem de sistemas dinâmicos, mais do que me arriscar neste momento a fazer reflexões teóricas e propostas abstratas. Eu prefiro, nesta conferência, dar-vos alguns exemplos que pretendem ilustrar a desadequação da arquitetura atual do Estado e da alternativa para comatar essas deficiências atuais através da introdução de alguns novos elementos na arquitetura da Constituição. O primeiro exemplo é na área da justiça. Na área da justiça vivemos uma situação evidente de desajuste entre as justas expectativas dos portugueses sobre o desempenho efetivo e prático dos sistemas de justiça e aquilo que o senso comum e o interesse coletivo social e económico reclama como desempenho minimamente adequado. Esta situação vem de longe e não se vislumbram perspectivas da sua alteração estrutural e sustentada. Na verdade, desde sempre, ninguém reporta ao povo português, e aqui eu para o povo português refiro-me em concreto ao Zé e à Maria, sobre o estado da justiça em Portugal. Será por má vontade dos responsáveis? Ou se não for isso, qual será a causa da persistência deste inaceitável estado de coisas? A minha tese é o seguinte: no domínio da justiça, e face ao objetivo essencial de assegurar que a justiça é feita ao Zé e à Maria em concreto e atempadamente, não se pode culpar ninguém por não se reportar o estado das coisas, nem se apresentarem bazucas justiceiras para as mudar. Porquê? Porquê? Porque ninguém tem individualmente ou coletivamente essa responsabilidade. Não está definida. Se não vejamos, Portugal e o Estado português não dispõem hoje, ao nível do seu sistema operativo, quer dizer, ao nível da governação sistémica, dos órgãos e instrumentos adequados para lidarem com o estado de insanidade da justiça portuguesa. Há anos atrás eu elaborei um relatório confidencial sobre um domínio particular, que é os sistemas de informação dos tribunais na justiça, que foi entregue ao Procurador-Geral da República. E a mais ninguém. Analisada a situação, considerei que, dada a correta separação de poderes constitucionalmente estatuída entre o Executivo, nomeadamente
o Ministério da Justiça e a Ministra da Justiça, o Ministério Público, os magistrados judiciais e os advogados, e face à ausência de mecanismos de governação complementares, especificamente sistémicos, não há uma entidade individual ou coletiva com a responsabilidade e a autoridade constitucionais e a obrigatoriedade de prestação de contas ao povo português, portanto à nação, sobre o estado da justiça, e que apresente nomeadamente planos e objetivos estratégicos a conformar as dinâmicas do sistema de justiça e que guiem legalmente e constitucionalmente a ação dos restantes órgãos de soberania no desempenho das suas responsabilidades constitucionais. Não existe. Esta constatação não constituirá, com certeza, surpresa para nenhum de vós. A notória incapacidade nacional de proceder a reformas estruturais, cuja necessidade imperativa é por demais evidente, tem de ter causas profundas na forma como nos organizamos e governamos como Estado. E tudo indica, no presente, que iremos continuar a precisar de imposições externas, como as da Troika, ou as que vierem associadas ao PRR, para que tenhamos horizontes estratégicos definidos nos diversos vetores sistémicos essenciais para a sobrevivência de Portugal como nação. Em vez de, democrática e autonomamente, temos objetivos definidos por nós, decididos e precedentemente executados. Têm que ser impostos por outros. Porque não temos um sistema de autoimposição do que é que a gente quer fazer. Será que esta situação endémica é resultante da pretensa falta de qualidade dos governantes e dos responsáveis políticos e da administração pública? Não o creio. O problema é a inadequação do design da arquitetura estrutural do Estado português, a que define e limita as capacidades do sistema operativo da nação. Urge rever essa arquitetura a partir de um design ajustado aos desafios do século XXI. No caso concreto acima mencionado, o da Justiça, eu propus, há uns 10 anos, pragmaticamente, enquanto não se procedesse a uma revisão constitucional, que na altura reclamei, e teve encontros com grupos parlamentares sobre isto, fui chutado logo para cá, que se criasse um órgão junto da Presidência da República, semelhante ao Conselho Superior de Defesa Nacional, e que este órgão, e que por acordo explícito, contratualizado entre os diversos órgãos de soberania, diretamente envolvidos na operação do sistema de justiça, isto é, Presidente da República, Assembleia da República, Governo, Ministério Público, juízes, advogados, este órgão cumprisse as funções essenciais do sistema operativo do sistema de justiça, nomeadamente na explicitação da trajetória estratégica para o sistema, na monitorização do seu cumprimento e na prestação de contas ao povo português de forma transparente e regular sobre o mesmo. Complementarmente, poder-se instituir, junto à Assembleia da República, um Conselho Nacional da Justiça em moldes semelhantes ao Conselho Nacional da Educação. Não tendo funções executivas nem estratégicas, este órgão dava voz aos múltiplos atores envolvidos no sistema da justiça, produzindo recomendações que enriqueceriam o diálogo e o contraditório transparente entre os diversos interesses, melhor capacitando os órgãos de soberania na sua tomada de decisão. Como é evidente, todas estas ideias foram simplesmente ignoradas, não tendo sequer sido objeto de análise e discussão, seja por quem for, tanto quanto sei. Eu às vezes pergunto-me para que é que temos uma Assembleia da República. Os dois órgãos propostos como solução de recurso até a uma revisão constitucional proporcionariam elementos para a explicitação coletiva da consciência de si do sistema de justiça português. Uma das funções essenciais do sistema operativo proposto e um requisito essencial para uma verdadeira democracia nestes tempos de tempo real do dia de hoje. O segundo exemplo, na área da saúde. Na área da saúde apresenta-se uma situação de vazio e inadequação da governação sistémica evidente, como ficou bem demonstrado nesta situação de crise pandémica em que vivemos. A multiplicidade dos atores institucionais intervenientes na saúde é imensa, dos indivíduos, os individuais, utentes, médicos, enfermeiros, outros profissionais de saúde, especializados e de suporte, aos coletivos diretamente intervenientes na prestação de cuidados de saúde, hospitais, centros de saúde, laboratórios, farmácias, consultórios, INEM, bombeiros, seguradoras, fornecedores de materiais e equipamentos, aos institucionais, Ministério da Saúde, direções gerais, institutos públicos, entidades do setor social, do setor privado, associações profissionais, ordens profissionais, sindicatos. E todo este universo de atores individuais e coletivos desenvolve a sua atividade segundo dois vetores distintos. O do Sistema Nacional de Saúde, Serviço Nacional de Saúde, e os dos sistemas de saúde privados. Não existindo uma visão e um suporte integrado ao seu funcionamento, na ótica da continuidade, da racionalidade, da eficiência e eficácia,
do tratamento do que conta. É tratarem a saúde ao Zé e à Maria. Que é isto que é importante. Mas na perspectiva do cidadão comum, o Zé e a Maria, é isto que realmente lhes interessa primariamente. É a forma como Portugal lhe trata da saúde. E secundariamente, como, quem e o que é que implica tratarem da saúde. Ora, tal como na justiça, não há ninguém, pessoa individual ou coletiva, responsável perante os portugueses pela prestação de contas sobre o sistema de saúde português. Aquele que a nação tem para tratar da saúde do Zé e da Maria. Da nação, não é o Estado. Esta crise pandémica gravíssima de saúde pública que vivemos atualmente suscitou de imediato que a assunção da responsabilidade da resposta nacional fosse assumida ao mais alto nível pelo Primeiro-Ministro e pelo Presidente da República. O que neste caso é de louvar sem reservas. Assumiram a responsabilidade. Infelizmente isto não tem continuidade. Mas constatou-se a imaturidade e a inadequação dos mecanismos sistémicos para se lidar atempadamente com este fenómeno massivo e rapidíssimo. Por exemplo, os sistemas de informação existentes não estavam nem estão concebidos para lidar em tempo real com o estado de saúde do Zé e da Maria. Independentemente de quem os trata de quê, onde e quando, seja no sistema público, seja nos privados. Os falhanços iniciais da captura de informação sobre os contágios e a capacidade de rastreamento das cadeias de transmissão foi escandalosamente ineficiente, com a informação publicada evidentemente incorreta, desincronizada, com lacunas e repetida. A gestão inicial das capacidades hospitalares foi desconexa e ineficiente, por deficiência de informação em tempo real sobre disponibilidades. A mobilização dos meios para acudirem a esta crise revelou lacunas evidentes e deixou de fora a participação ativa dos atores de saúde fora do Serviço Nacional de Saúde. Não for a atuação proativa e responsável por parte de muitas instituições, nomeadamente universidades, autarquias e empresas, e o desempenho heróico dos profissionais de saúde, e a situação ocorrida nos primeiros meses de pandemia poderia ter sido muito pior do que foi. Na minha opinião, este caso revela, tal como no caso anterior da Justiça, que não podemos nem devemos imputar as falhas observadas à eventual incompetência pontual de alguns atores e instituições. Ela revela, sim, o estado de incompletude, incoerência e inconsistência de um setor que, por natureza, é sistémico e holístico, o da saúde, e, em particular, no domínio da saúde pública. Ora, uma crise de saúde pública é apenas uma das tipologias das crises que devem estar consideradas no âmbito da proteção civil. Área esta, como já referido, que a par da defesa nacional está já dotada de alguns instrumentos essenciais de governação sistémica. O que este caso vai pôr a nu, tal como ocorreu no fatídico caso recente dos incêndios de Pedrógão Grande, é que a arquitetura de governação do Sistema Nacional de Proteção Civil não está dotada dos mecanismos apropriados e essenciais à governação sistémica do todo nacional nas valências afetadas por cada tipologia de crise. Então, quais deveriam ser? Esta questão fundamental não é para ser respondida pelo governo, seja ele qual for. Melhor dizendo, a sua resposta não é da responsabilidade exclusiva do governo. O enquadramento para a resposta deve ser construído primeiro ao nível da arquitetura do Estado português, definida na Constituição, e as soluções concretas serem depois desenvolvidas por todos os atores com responsabilidade constitucionais na matéria, em particular o governo, evidentemente. E é bom que retiremos desta crise pandémica lições úteis para o futuro. Que construamos os mecanismos de governação adequados para estarmos prontos para a próxima grande crise. Será sísmica? Será sanitária? Será de segurança interna? Será ambiental? Será resultante de um ataque cibernético a Portugal que paralise todo o país umas semanas? Uma coisa é certa, haverá uma próxima grande crise com grande potencial disruptivo da vida nacional. Só não sabemos é quando. Finalmente, algumas pinceladas concretas sobre a revisão da estrutura constitucional do Estado português. Na minha opinião, há que completar a atual arquitetura estrutural do Estado com novas componentes que capacitem a governação sistémica e holística da nação e viabilizem a pilotagem da trajetória do país ao longo do tempo, no meio dos contextos agrestes em que vivemos e para além da espuma dos dias. Em primeiro lugar, há que assegurar que o estado do país é observável. O que é que isto quer dizer? Que em tempo útil temos que conseguir saber como ter respostas válidas e coerentes a questões objetivas sobre o eu de Portugal, nomeadamente as respostas típicas para se poderem apurar factos objetivos sobre uma qualquer realidade ou evento.
Quem, quantos, o quê, onde, como, porquê e para quê. Parece simples, mas não é. Porque para se ter esta capacidade de observação atempada dos eventos, é preciso primeiro detectá-los. Isto implica uma sensorização massiva da sociedade, de forma a recolher de forma permanente, duradoura e segura, e continuamente, os dados do que está a acontecer através de sensores que estão massivamente distribuídos. Note que os sensores são de dois tipos de tecnologia, sílica e carbono. Os sensores de carbono a que me refiro são os nossos portugueses. E somos indispensáveis para Portugal. Primeiro porque somos Portugal. E porque, além disso, somos sensores, somos atuadores e sensores. Fazemos coisas e observamos o que está a suceder. Somos os primeiros que temos os dados, todos nós, 10 milhões de nós. Somos indispensáveis para Portugal ter consciência de si em cada momento. Esta constatação não resulta apenas de sermos uma democracia. Ela resulta de princípios de engenharia pura e dura e da melhor. Isto não é conversa fofa. Em segundo lugar, há que assegurar que o funcionamento do país está representado por modelos atualizados, permanentemente sujeitos ao contraditório entre a realidade vivida pelos portugueses e a prevista pelos modelos que supostamente a representam. Isto quer dizer que trabalhamos com base no método científico. É o que isto quer dizer. E, finalmente, e depois de recolhidos antecipadamente os dados por sensores e detectados os eventos relevantes e interpretados de acordo com os modelos adequados da realidade sob observação, há que chegar então às respostas às perguntas acima enunciadas e que permitem a Portugal saber de si. Saber olhar-se, olha, eu sou isto agora. Em síntese, defende que a arquitetura estrutural do Estado tenta assegurar a capacidade de ter modelos de si para cada uma das suas dimensões sistémicas fundamentais, nomeadamente a justiça, a saúde, a educação, a defesa, a proteção civil, a economia, as finanças e outros. E o Estado tem de ter a obrigação constitucional, deixa-me desligar isto, esqueci. E o Estado tem que ter a obrigação constitucional de assegurar que Portugal sabe de si em cada uma das suas dimensões e em cada momento. O desenho da infraestrutura sistémica da observabilidade e de modelação envolve, entre outros domínios do saber, o da engenharia. E sem estas capacidades existirem devidamente operacionais e resilientes, não temos maneira de Portugal ter consciência de si. Quer dizer, a consciência de si tem que ser construída com mecanismos naturais, nós humanos, e artificiais. Portanto, eu afirmo, dadas estas capacidades não existirem atualmente, hoje Portugal navega para o futuro de forma inconsciente de si. É tão simples como isto. Nós não sabemos o que somos neste momento. Nós não sabemos em que estado estamos. E estamos a tomar decisões sobre o futuro, não é? Com dinâmicas rapidíssimas, não sabendo em que estado estamos. Pergunta-se legitimamente, se tivermos estas capacidades a operar no terreno, então o que é que fazemos com elas? Bem, com informação sistémica sobre o real estado das coisas devidamente contextualizada, face a eventos relevantes e com impacto na trajetória do país, que esteja disponível aos órgãos decisores nas diversas valências do Estado, poderão estes tomar melhores decisões e, sobretudo, tomarem-nas de forma mais articulada, quer funcionalmente, quer espacial e temporalmente, mais sincronizada entre todos. Para lidarmos com o reforço da dimensão da responsabilidade sistémica do Estado perante Portugal, é a minha opinião que se deveria instituir formalmente uma nova dimensão na estrutura do Estado, a dimensão horizontal, que atravessa as dimensões funcionais verticais preponderantes na organização atual, típicas da sociedade industrial do princípio do século XX. Esta dimensão designa como da governação sistémica de Portugal, à qual não é associado poder executivo, nem legislativo, nem judicial, não entrando em conflito com os poderes atuais, antes preenchendo um gritante vazio da arquitetura atual. Estas ideias são, aliás, idênticas às práticas e à filosofia subjacente aos mais modernos mecanismos de governance corporativa do mundo empresarial do século XXI. A cada uma das dimensões fundamentais da complexidade sistémica do Portugal atual devia estar associado a um conceito de governação próprio, constitucionalmente definido.
focado nas vivências que o Zé e a Maria têm na sua interação com esta dimensão ao longo da vida. Por outras palavras, não estará primariamente focado na máquina da administração pública, mas sim na consumer experience do povo português. Caberá, por atribuição da responsabilidade pela construção a cada um destes conselhos de governação, reportar regularmente ao povo português o estado das coisas no seu domínio e, portanto, de assegurar a explicitação da consciência de si de Portugal em cada momento. Para além disso, competir-lhe-á propor a todos os restantes poderes constitucionais a tomada simultânea de medidas de caráter sistémico tendentes a melhor controlar a trajetória do país rumo ao futuro. Ficará então claro perante todos os portugueses o que é que Portugal pensa de si em cada setor fundamental da vida destes, que objetivos se propõe a alcançar e a que prazo, como, que indicadores de acompanhamento da trajetória se propõe a apresentar e com regularidade, e muito relevantemente, onde está nesse momento e porquê. Caros participantes nesta conferência, muito mais poderia dizer sobre este tema que me apaixona, mas esforcei-me por transmitir o essencial do que penso. Há que libertar o desenho da arquitetura do Estado português da cotada exclusiva dos constitucionalistas, imprescindíveis que são, sem dúvida, mas que não mostraram até agora qualquer abertura para discussões arejadas sobre esta matéria. E libertá-lo também do domínio asfixiante dos partidos políticos, que fogem a debates arejados sobre a visão constitucional, como o diabo foge da cruz, por receio de se virem a verificar alterações, nomeadamente em matérias com impacto eleitoral, que considerem à partida indesejáveis. O que pretendia aqui realçar é que a Constituição é importante mais para ser cotada de caça apenas dos constitucionalistas e dos políticos. Já aconteceu o 25 de Abril, camaradas. Vamos a ver se percebem que o povo é quem mais ordena. Ou pelo menos é suposto ser assim. Ou não será? Muito obrigado. Muito bem. Fica aberta a questões. Posso? Senhor professor, neste momento, como não temos cá o engenheiro Cravinho, também não temos propriamente, olha, também não está muito claramente definido quem é, digamos, o moderador ou, digamos, a pessoa que vai dando, digamos, uma razoabilidade à maneira como se processa depois agora o debate. Eu talvez pudesse apresentar um ou dois exemplos que poderão, porventura, tornar o problema ainda mais complexo. Estou-me a lembrar de que, por exemplo, foi uma das coisas que eu consegui, enfim, pôr aqui em poucas palavras para efetivamente esclarecer o facto de não haver em Portugal uma governação sistémica. Um exemplo como foi a construção do aeroporto em Beja, no Baixo Alentejo. Como se sabe, para construir um aeroporto, o mínimo que poderia exigir-se era que houvesse uma previsão razoável do tráfego que esse aeroporto deveria servir, tráfego de mercadorias, quais elas, que mercadorias existiam, que estariam em condições de ser movimentadas para outros sítios, portanto por via aérea. Também nós, portanto, haveria, se pode, além de mercadorias, também pode ser, evidentemente, um tráfego de passageiros, de empresários, de gente que trabalha exatamente no domínio da economia. Portanto, na base dessas expectativas e dessas estimativas, faria sentido ou não, definir, portanto, um aeroporto com determinadas facilidades
previsto para funcionar dentro de uma determinada dimensão e, na realidade, nada aconteceu. Ou seja, construiu-se o aeroporto não está perfeitamente parado há uma série de anos, não se tem qualquer ideia para que é que foi feito, para servir o quê, para que tipo de tráfego, tudo mais, e na realidade o que se prova é de uma total incongruência, uma total incapacidade de ter uma perspectiva das necessidades efetivas do país e naquela área especificamente, e em função disso depois fazer ou não fazer as coisas. Primeiro fez com o aeroporto e depois perguntou-se afinal, e para que é que serve? Para quem? Para quê? Bom, este é um exemplo de uma governação absolutamente antissistémica, digamos assim. Não faz qualquer jeito. Segunda questão, tem sido muito falada recentemente, curiosamente também no Alentejo e também no Baixo Alentejo, o facto de haver efetivamente agora um conjunto, por um lado, um conjunto vasto de painéis de captação de energia solar, mas que dentro de determinada dimensão de necessidades faz um certo sentido, mas que há a perspectiva de prolongar, quase se diria ad infinitum, portanto, digamos, substituir terras que foram já de cultivo por meramente doses enormes de painéis solares para captação de energia. Por outro lado, também ainda no Alentejo, estamos a confrontar-nos com a criação de uma estrutura produtiva de um conjunto de bens para os quais não há propriamente ou não há quase mão de obra local em condições de trabalhar, e vai-se buscar aos Himalaias, portanto, e à Ásia, em vários países da Ásia, um conjunto de pessoas que vão ser trazidas para cá em dimensões praticamente de semi-escravatura, e, digamos, não há condições para essas pessoas funcionarem e viverem em situações minimamente aceitáveis, e de qualquer das formas, portanto, foi-se criar, digamos, um conjunto de atividades económicas para os quais não existe, por exemplo, água em dimensão suficiente. Temos digamos, há uma desconexão total entre os objetivos que se formulam, as concretizações a que se dá lugar, mas que depois, na prática, não há, digamos, razoabilidade nenhuma em todo este funcionamento deste sistema, que é um sistema completamente desordenado, desconjuntado, digamos assim. Portanto, senhor professor, a questão é como é que nós vamos conseguir, digamos, definir um mínimo de coerência em todos estes sistemas de produção, dos sistemas de investimento que vamos procurar criar, e como é que vamos conseguir, portanto, fazer algo de sensato no meio disto tudo. Se me permite, relativamente à questão de que, aquele primeiro exemplo que deu da justiça,
eu devo dizer que não me surpreende nada a incapacidade de a justiça ser conduzida de uma forma razoável, porque todas as pessoas que agem no âmbito da justiça, desde, digamos, o Ministério Público, desde os juízes, desde os sistemas da administração pública na área da justiça, são, efetivamente, todas elas são pessoas, são sistemas de pessoas que têm, digamos, uma certa, uma incapacidade de dar, de sentir e de ouvir as opiniões de todos. A sensação que se tem é que cada agente da justiça desconfia daquele que está ao lado e, na prática, não está disposto a transigir um mínimo da sua capacidade e das suas prerrogativas para, digamos, conseguir fazer-se um sistema completo e sensato, digamos assim. Portanto, Sr. Professor, a ideia é esta, é muito importante, não há dúvida nenhuma, conseguir ver se introduz uma harmonia, uma coerência no sistema de governação, mas com toda a franqueza, com a nossa habitual também descoordenação e cada qual a puxar para o seu lado, não estou bem a ver como é que vamos conseguir chegar a esse objetivo que o Sr. Professor tão claramente formulou. Muito obrigado, peço desculpa de ter tomado bastante tempo. Sr. Doutor, eu, em relação aos primeiros dois casos, eu quero dizer que nós podemos, rapidamente, se tivéssemos aqui umas horas, todos nós citávamos centenas de casos de coisas que, obviamente, foram desenvolvidas de uma forma pontual, parcial e cujo depois o retorno, a mais-valia para o país do investimento que foi feito, deixa muito a desejar, não é? Pela forma parcial com que foi desenvolvido, e não estou sequer a admitir outros mecanismos menos sãos. Temos muitos casos desses, e quando está também a falar a dificuldade de se fazer a transformação, é por isso que eu acho que a perspectiva da engenharia aqui é importante. Eu referi desde o princípio que Portugal, o que é Portugal? São os atores, os nós da rede, que são pessoas individuais e coletivas, e que depois operam num ambiente que tem um conjunto de recursos que lhe pertence. Temos que nos focar nos atores. E é claro que os atores é a malta que trabalha, o povo, etc., os diversos tipos de dirigentes de várias instituições, e inclui-se também aqui todas as pessoas que estão em lugares de responsabilização nos órgãos do Estado, na administração pública, etc. Estou a dizer, eu não... A minha experiência é que há imensa gente de imenso valor e com imensa dedicação e que se sacrifica pelo bem comum e procura fazer o melhor possível nos lugares onde estão. Há muito mais gente boas do que más. Muito mais. E pessoas mal intencionadas ou incompetentes haverá sempre, não é? O sistema tem que ser resiliente a isso. Eu acho que aqui o que falta é definir papéis e responsabilidades. Porque é assim, se perguntarmos assim, quem é que tem a responsabilidade por responder ao povo português sobre o sistema de justiça? Ninguém! Não está definido, é que não está. Portanto, se vamos aos juízes, a responsabilidade constitucional dos juízes está bem definida. Compete a eles julgar com independência. E ao Ministério da Justiça dar os meios e as infraestruturas para os tribunais funcionarem. E ao Ministério Público é fazer a acusação, e é defender o Estado, não funciona, mas de resto ser o acusador, o sistema de investigação e de acusação pública. E aos advogados é defender as partes. Portanto, todos eles têm as suas responsabilidades e eles, dentro do âmbito das suas responsabilidades, procurarão cumprir o melhor possível. Simplesmente, quando os juntamos todos, não há nada que os una.
Não há nada que os une. Não há uma missão que eles estão comprometidos e que têm que responder e são julgados em função dela. Não está definida. Pura e simplesmente não está. Quem é o único, ou os únicos que podem ter este tipo de lugar? O Presidente da República. O Presidente da República, claramente, é responsável individualmente para o país inteiro. É um órgão de soberania por si só. Só que, obviamente, e não estou a dizer que está mal, não estou a dizer, no nosso modelo, os poderes dele estão muito limitados. Estão muito limitados. Embora, na minha opinião, podia dinamizar dinâmicas de reflexão e de mudança que não está a fazer. Não está, agora nem fizeram. Devia mobilizar. Também podemos dizer que o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, e no modelo atual ainda os do Ramos, não é? Também têm como missão, não é defender o Exército nem a Marinha, é defender Portugal. E são julgados por isso. Está clara a missão. Mas se vamos a qualquer outro sistema, não estão definidas responsabilidades sistémicas. Não tem cara. Não há um órgão coletivo nem individual que tem cara e que diz a sua missão é esta. É assim, este órgão, por exemplo, estão-se a criar observatórios por todo lado. Para quê? Não tem poder nenhum. São formados pelos interesses que vão ser observados, sem independência nenhuma. Temos centenas de observatórios a fazer o quê? Há um ou dois que funcionam, não é? O da segurança, acho eu, há poucos mais. Não é? Não, o que nós precisamos de ter é alguns órgãos constitucionalmente definidos, com o poder constitucional por trás, que atravessam horizontalmente a estrutura operacional do país. Isto em termos do que se passa na transformação das corporações com a globalização mundial a partir dos anos 90, isto é evidente. Foi quando começaram a aparecer as estruturas matriciais nas empresas, não é? Quando começa a aparecer a ótica que a empresa não está cá para produzir produtos, está cá para satisfazer as necessidades dos clientes, e começa a aparecer a necessidade de ter uns tipos que representam a força dos clientes, não é? E isso dá lutas internas especiais e há mudanças constantes e reestruturações, porque não há nenhuma solução ideal, está-se à procura. Agora, é evidente que nós estamos precisamente no princípio desta reflexão. Nós precisamos de ter estruturas que representam interesses sistémicos horizontais e têm que ter poder, mas eu volto a dizer, eu não reclamo para essas estruturas poder de executar, é como sistema operativo. O papel delas não é fazer as coisas, é garantir que estão criadas as condições para que as coisas que estão a ser feitas para um determinado resultado, que se atinja o resultado e se presta contas disso. Por caso contrário, o que é que sucede? Vamos ao aeroporto de Beja e às outras coisas. Claro que tinham finalidades e racionalidade. Era construir o aeroporto de Beja, ter construção civil a andar, ter dinheiro a circular, gastar o dinheiro de Bruxelas e para a frente, e ter que fazer obras para inaugurar. Portanto, tem uma lógica perfeitamente à prova de bala. Não é a lógica nacional. Mas vamos pedir contas a quem? Quem é que diz que tem a obrigação de ter a lógica nacional? Bom, temos o nosso presidente António Correia Gomes, que pretendia colocar uma questão. Diga. Senhor professor, agradeço a sua palestra. É mais uma curiosidade académica, uma vez que falou até do professor António Damásio e falou da física quântica. Portanto, uma curiosidade, onde é que o senhor professor aplica a física quântica no seu modelo, nomeadamente... Não. Eu não estou a dizer que aplico. Não, desculpa. Não, isso é que era bom. Isso é que era bom. O que eu disse é que nesta engenharia que tem menos de 20 anos, não é? Esta engenharia organizacional ou empresarial basicamente começou a ser em 2005. E, portanto, está a dar os primeiros passos, ainda era conhecida em muito poucas universidades e escolas de gestão. Mas é na Europa que se está a desenvolver e um bocadinho no Japão. Mas o que eu disse é que a teoria da linguagem é uma base infraestrutural da engenharia nacional ao nível da física quântica ou da mecânica ondulatória. Não estou a fazer nenhum paralelo para isso. Pois, eu estava a pensar, portanto, concretamente, por exemplo, aquela canção do Frank Sinatra, não é? Do Bidu, que é a parte de nós, além de termos toda a análise do que o Sr. Professor indica, há necessidade de um clima de reflexão para obter as melhores soluções. O que o senhor, há bocado foi apresentado a questão do aeroporto, que deu o que deu, e eu, por caso,
ali também da zona de Odmira, portanto, aquelas incoerências que nós muitas vezes não temos a capacidade de refletir sobre as consequências das decisões, digamos assim. Mas só, ó senhor, repara, vamos buscar o caso de Odmira. A consciência de si do país exigiria, quando a gente falasse do caso de Odmira, a gente pudesse ter, eu sou engenheiro, portanto, eu quero ver desenhos e bonecos. Epá, não me dê um documento Word para ler, porque eu não leio. Eu sou completamente eu só leio tweets, está a perceber? Mais do que isso não consigo. Eu quero ver um desenho com explicações técnicas. Um desenho técnico, como a estrutura de uma ponte, mas isso pode-se fazer para organizações. Nós hoje temos uma capacidade de cartografia empresarial rigorosíssima, ok? E que garante coerente, é computável, garante coerência, consistência, tudo. Portanto, alguém que tente lá uma coisa que não bate certo com as outras, dá bug, erro, pim, não pode meter. É importante, é o modelo que falou. A questão é esta, essa questão toda lá em Odmira, onde é que está o projeto daquilo? Qualquer obra do artificial tem que ter um anteprojeto, um estudo prévio, um projeto. Onde é que isso está? Nem sequer temos metodologias firmes para fazer isso. Temos engenharia mecânica, eletricidade, química, etc. Quando chegamos a estas coisas sociais e económicas, não há. Temos documentos, temos calhamaços enormes que ninguém lê. Os burocratas depois, quando vão controlar aquilo, estão a ver as vírgulas para ver se pagam menos e deixam passar as grandes fraudes, não é? Mas quer dizer, o povo português olha para aquilo e não percebe nada, porque não há nada para perceber, aquilo é intragável, não percebe nada. E agora em relação às questões ambientais, está a ver, o terminal de cruzeiros ali de Santa Apolónia, não é? Tem consequências a nível ambiental, não é? Portanto, a passagem... Aliás, até está-se a estudar uma maneira de evitar o consumo do carbono, não é? Quando os barcos estão lá parados. Ora, está a ver, nem sequer tem o estudo de impacto ambiental esse projeto. Estou agora a dar-lhe um exemplo, agora vão ser retomados os cruzeiros, portanto parece que se vai regressar ao antes da pandemia, não é? Quer-se regressar. Houve aí uma manifestação de ativistas ambientais por causa, enfim, dos aviões, digamos assim. Essas questões que realmente o seu modelo poderia permitir inferir ao longo, enfim, as consequências das decisões. É o que eu estou aqui a pensar, não é? Muitas vezes vai-se atrás de prejuízo. É o caso, por exemplo, do novo aeroporto que se acaba construído do outro lado e que o EIA teve que ser acomodado para dar um aeroporto que afinal parece que já não vai haver. Pronto. Quer dizer, por trás de tudo o que eu disse tem a ver com os mecanismos de feedback de controle. Isto é, nada do que eu disse à partida garante que na prática se vai ter soluções melhores que as atuais. Pelo menos vamos estar conscientes do que é que nos propomos fazer e do que é que fizemos. E depois podemos ver as consequências do que fizemos e à próxima vez fazer melhor. Neste momento nós não temos memória. Nós não temos memória como país. Nós repetimos os erros, vezes sem conta. Porque não fica um registro, não fica a atribuição de responsabilidades. Eu não estou a falar aqui de tribunais, estou a falar perante o povo. Sim, a parte prática. Se quiser esta opção, isto é uma burrada bestial. Pronto, eu estive na área das minas. Há pouco tempo houve aqui um debate, na hora, sobre a questão do lítio. Está a ver, cá está um exemplo também claro das opções do país que não são claras, não é? Em termos até da atual situação ambiental, porque uma vez que no país tem esse tipo de recurso, não é? Estou-lhe a dar um exemplo que tem que ser considerado a nível da União Europeia, como nessa conferência foi demonstrado que a União Europeia está completamente dependente das matérias-primas das outras partes do mundo, não é? Estou-lhe a dar agora um exemplo de opções que depois chocam com, digamos, oportunidades que o país possa ter ou não para seguir uma dada via. Eu, entretanto, tenho uma questão especial. Na sua brilhante conferência, referiu-se várias vezes ao controle dinâmico dos sistemas. Quando se apresentou os casos concretos da justiça, da saúde, refere que se deviam ser criados órgãos especiais que envolvessem vários órgãos para controlar. Várias vezes referiu que, de facto, não existe ninguém que possa coordenar os sistemas. Mas então, e os ministérios? Como é que o professor
organizava os ministérios, criando esse órgão? Seria ao nível do ministério? Seria outro tipo de estrutura? Como é que me faz a pergunta, quer dizer que eu não fui claro. Eu não fui claro. Os órgãos que eu estou a propor não são órgãos com poder executivo. Okay? Portanto, não se confundem com a estrutura de nenhum ministério. Se são órgãos que obrigam a toda a máquina atual, na sua ação, tem que explicitar. É igual a isto, olha, queremos ir a Marte. Portanto, está aqui o objetivo é ir a Marte. Vamos fazer algo, o objetivo é ir a Marte. Muito bem. E vamos a Marte com que meios? Estão aqui estes meios. E quem são as entidades envolvidas nesta iniciativa? Estas. E qual é o planeamento que vão fazer e as trajetórias que se propõem? E, portanto, obrigar a explicitar, para dar consciência de si a nós próprios, o que é que a gente vai fazer, porquê e como. Isto não quer dizer que depois a trajetória seja seguida na íntegra. E não é, porque nunca, aliás, nenhum foguetão seguiu a trajetória que exatamente foi determinada. Há um controle que está constantemente a medir o ponto em que o foguetão está e onde é que devia estar e onde é que está o objetivo. E vai atuando os controladores, os sistemas de controle de voo para ir convergindo para o ponto final. Portanto, nós nunca estamos no sítio certo. O que estamos é sempre a tentar chegar ao sítio certo. Pronto. E, portanto, os órgãos que estamos a dizer é obrigar a existir esses instrumentos, a estarem públicos, a conhecerem-se e a reportar o andamento das coisas. Vou-lhe dar um exemplo que todos percebem, que é a única área de governança corporativa que já tem mais 2 séculos, deve ter mais 2, e os senhores economistas sabem mais disto que eu. É a área que mexe com o dinheirinho. Existe contabilidade, existem regras, sistemas contabilísticos, e existe a obrigatoriedade, órgãos específicos nas empresas para tratar com o dinheirinho, não só órgãos na parte operacional da empresa, como a direção financeira e a contabilidade e tudo, mas tem órgãos como o Conselho Fiscal, com técnicos específicos. Então, tipicamente, hoje obrigam a auditorias externas que vão auditar isto tudo e reportar aos donos, que é o povo somos nós, reportar como é que as coisas estão, se estão conformes ou não, põe reservas, qualquer administração não quer reservas, que sabe que isso pode ter consequências graves para eles, não é? No impacto no meio, os acionistas podem não gostar, e, portanto, existe algo que é uma coisa que é formulada matematicamente, que é a estrutura das tabelas contabilísticas. Aquilo é matemática. E toda a gente tem que obedecer àquilo. Portanto, eis um exemplo de órgãos constitucionalmente, corporativamente definidos, legalmente definidos em toda a economia mundial, em todos os países. Tudo o que tem a ver com dinheirinho tem isto. E começa a haver noutros domínios. Hoje existem órgãos, vamos buscar a última, sobre o RGPD. Existem órgãos para tentar vigiar a segurança da informação e a privacidade dos dados. Existe o XPTO, que já é Chief de tudo, que é para a privacidade dos dados, o Chief para a área ambiental. Quer dizer, começam-se a pôr pessoas com responsabilidades para administrar determinadas atividades ou determinadas vistas da organização que não são as verticais. Isso já existe. A nível nacional, de um país, não existe. E não existe em Portugal, mas existe noutros países. O que nós estamos é muito atrasados em termos de teoria constitucional. Estamos muito atrasados. Eu não estou a propor uma revolução, estou a dizer, vamos lá modernizar isto um bocadinho. Não é nada social. Portanto, os órgãos que eu estou a falar não são os órgãos que têm que substituir às responsabilidades operacionais da máquina do Estado central e local, e aos ministérios, aos institutos. Não, senhora. Eles é que têm que fazer e coordenar, executar e prestar contas. É que o senhor professor... Eu gostaria de fazer um comentário. Relativamente ao órgão, só um momento, ao órgão que foi agora criado para o controle da dita bazuca. Foi criado um órgão... Doutora, deixe-me lá sempre de franco isto. Só estamos aqui a falar... Olha, desculpe, eu sou engenheira, sou sua colega. Sou sua colega. Engenheira, bom, está bem. Então já posso falar de outra maneira. Ora bem, eu adoro provocar. Eu e a minha equipa
fizemos a arquitetura do portal base atual. O portal base onde se registram a contratação pública toda. E que é uma fonte, é uma parte importante da consciência de si de Portugal hoje. Infelizmente, a parte substancial, quer dizer, a parte principal do iceberg continua escondida, porque na legislação que foi proposta antes das últimas eleições, à última hora em Conselho de Ministros retiraram todo um capítulo que levava que ficava 99% exposto. Mas retiraram subtilmente no Conselho de Ministros à última hora aquele capítulozinho e, portanto, agora o que nós vemos é para aí 5% da contratação pública. Mas o mecanismo está tudo lá. E vou-lhe dizer, sei perfeitamente como é que se liga a contratação pública na fase concursal, até a adjudicação de contratos, à execução da contratação pública, portanto, a tudo o que tem a ver com execução de obras e compras de equipamento, os pagamentos, as auditorias, a verificação toda, tudo ligado em tempo real, tudo. E ao Tribunal de Contas em tempo real. A capacidade do Tribunal de Contas atuar preventivamente, dizendo, meus senhores, neste procedimento concursal, vocês não estão a ter estes elementos, portanto, tomem nota que nós consideramos isso ilegal, desde já. Pronto. Tudo isto é possível. Tivemos dinheiro, uns milhões de euros, para executar isto tudo, já há uns 3 anos e tal, há 4 anos. Nunca conseguimos pôr isto de pé com um dinheiro europeu aprovado. Nunca conseguimos. Eu veio há algum tempo até perceber porque é que não conseguimos. Porque não querem que se faça. Tão simples como isto. Não querem. E a questão é assim, e não querem, e simplesmente não há nenhuma entidade independente, digamos neste momento o Tribunal de Contas, que tem, atua a posteriori, uns anos depois, já está muita coisa feita, e não têm meios para atuar de outra maneira. Não têm. E queriam ter. Não há ninguém que faça o contraditório disto, que possa pôr isto em causa, porque não há estrutura com autoridade constitucional para poder pôr isto em causa. Não é isto em particular. É dizer, vocês têm que apresentar as coisas assim. E para isso, eles têm que pôr isto de pé. Portanto, estes são problemas endémicos, não é? Como eu estou a dizer, eu mandei aqui só uns bitites sobre o que é para se fazer na Constituição e isto tinha que ser discutido com outras forças, não é? Mas é assim, não vejo razão porque não podemos adotar um conjunto de práticas que hoje existem em grandes corporações que já têm boa governance, não é? E aplicar isso ao país, porque não? Exatamente, o comentário que eu gostaria de fazer é exatamente nessa ótica, que é a seguinte, é que os mecanismos que propõem são, digamos, a prática diária nas empresas, isto é, são os chamados Quality Management Systems, ok? Que é um standard, ok? Que as empresas se obrigam a cumprir para satisfazer exatamente todos os requisitos dos clientes e, digamos, de qualidade que a empresa tem que garantir. Não dá, cara. Aquilo que eu não acho, que eu acho, a minha questão, e a questão é esta ao professor Tribolé, é exatamente, não percebo porque é que é necessário, havendo os ministérios, como referiu a senhora a engenheira Celeste, havendo os ministérios, a missão dos ministérios é exatamente essa, isto é, implementar todos os mecanismos semelhantes a um Quality Management System, que depois, no fundo, obrigam toda a estrutura, todos aqueles intervenientes no sistema, a funcionar de acordo com aquele standard, não necessariamente um standard como as empresas seguem, que é o ISO 9000, por exemplo, okay? Portanto é um standard que as empresas seguem, em termos de qualidade, mas que seria semelhante, neste caso, aplicado às instituições estatais. Okay? Não percebo porque é que os ministérios não lhes pode ser atribuída essa missão sem ser necessária uma revisão constitucional, por exemplo. Faz sentido a minha questão? Quer dizer, absolutamente. E, aliás, o que diz é, por exemplo, nessa área que referiu, o que se passa é que, tal como nos sistemas contabilísticos, não é? Antes de haver normas contabilísticas internacionais, não havia. E depois houve um momento que se percebeu que se pusesse essa norma,
estruturava-se de uma forma muito diferente toda a operação empresarial. Exatamente. E, portanto, mesmo assim é preciso depois órgãos específicos, não é? Por exemplo, o Conselho Fiscal é independente da administração, a auditoria externa é independente da administração e do Conselho Fiscal. Exatamente. E agora até portanto, por exemplo, instituíram-se nas corporações boards de governação cuja estrutura está a ser muito alterada para não haver inbreeding de diretores de um lado para o outro de empresas, não é? Mas é claro que um conjunto destas coisas deve estar traduzido já em código de software organizacional que seja definido internacionalmente. Pronto. É verdade. Agora, porquê é que não podem ser os ministérios? Eu não sei que experiência é que tenho de lidar com a administração pública, mas que considero a sua pergunta de uma enorme frescura e ingenuidade. Porquê? Porque a lógica, eu vou lhe dizer, um ministro ou uma ministra bem intencionada, com a sua equipa, que vai para lá bem intencionado, dura para aí um mês de boa intenção. Porque a partir do momento que se decide as leis orgânicas e que se decide os orçamentos, a guerra está declarada. A guerra está declarada. Todos contra todos e todos contra o Ministério das Finanças. Portanto, a lei é a divisão. A lei é não partilhar informação. E a menos que haja um primeiro-ministro super-homem que consiga impor respeito àquela malta toda, e só o consegue fazer se tiver essa qualidade à volta de uns 3 ou 4 objetivos, e não é durante muito tempo, porque isto cansa muito. Portanto, isto tem que estar estrutural na estrutura da estrutura da administração do Estado português. Assim, é como eu lhe digo, por exemplo, a Provedoria da Justiça não era preciso, mas existe. O Tribunal de Contas não era preciso, mas existe. Portanto, há órgãos que são criados para assegurar que uma determinada perspectiva é executada. Não é? Posso-me dizer assim, mas se nós tivermos adquirido culturalmente já um hábito de fazer isto tudo assim, digamos, se estivéssemos no Japão, e eu trabalhei uns 6 meses no Japão no fim dos anos 80, e realmente a cultura da qualidade nos japoneses está embebida. Está embebida. Mas quer dizer, eu nunca vi uma sociedade tão robótica como a japonesa. É uma verdadeira sociedade comunista. O indivíduo não existe. O indivíduo só existe enquanto ele tem 3 anos. Depois, a partir daí, não há indivíduo. Só há ao serviço do coletivo. Mas nada. Nós não. Nós somos o indivíduo. E o coletivo é quando vamos ao futebol, porque de resto não está na nossa cultura. Eu acho que é preciso ter estes artefactos constitucionais, que eu acho que a Constituição é um instrumento do país. Não é um fim em si. Agora, se não pomos isto com a força constitucional, não sei quem é que vai conseguir impor, seja o que for, não vai. Um outro comentário que eu gostaria também de fazer já para terminar este tema, que referiu diversas vezes, por exemplo, no caso da justiça, do sistema de justiça, no caso do sistema do Ministério da Saúde, no Serviço Nacional de Saúde, que não era um caso de incompetência. Ora, o saber organizar-se ao nível de sistema também é uma competência. Okay? Doutor, o que eu disse é que a explicação para o estado de coisas não reside nas incompetências individuais ou até de algumas instituições. Não estou a dizer que não há incompetência. Mas isso não explica o estado de coisas. Pois, depende da maneira como define competência, não é? Portanto, neste caso, eu estava a dizer que não está a dizer competência, o governante... O que é que deveria ser? O governante, que digamos que se preza de ser governante, estas competências de saber gerir grandes organizações, porque no fundo um ministério, um país é uma grande organização, é ao nível, há multinacionais cuja dimensão é semelhante ao Estado português, seja em termos de empregados, seja em termos de produto interno bruto, digamos, como em vendas, e portanto a seleção das competências para poder atingir certos níveis da governação das empresas
não tem comparação nenhuma com a seleção que existe ao nível da escolha dos, digamos, gestores da coisa pública. Okay? Claro, portanto, é naturalmente uma falta de competência, não no mau sentido da palavra falta de competência, mas é no sentido de as pessoas que assumem determinadas responsabilidades ao nível dos ministérios, mas não só, até ao nível da Assembleia da República, não estão formadas com as competências necessárias para o nível de responsabilidade que assumem. Portanto, é uma falta de competência. Não, desse ponto de vista eu concordo consigo. O Estado é incompetente. Okay. O Estado é incompetente, isso é um facto. Mas vou dizer assim, as regras operacionais da administração pública estão cuidadosamente desenhadas para não deixar funcionar. Epá, não há... Ouça, eu nunca me propus na minha vida, por exemplo, assumir nenhum lugar de responsabilidade institucional no âmbito da universidade e do técnico. Porque eu tenho a certeza que ou tinha um ataque de coração, o que era mais provável, ou tinha que demitir muito rapidamente, o que era, se eu tinha assumido o compromisso, não deveria demitir. Porque é assim, é impossível gerir pessoas na administração pública. Não há qualquer mecanismo minimamente normal e saudável de gerir pessoas e premiar competência e eliminar incompetência. Não há. E a administração pública ainda funciona muito melhor do que seria expectável, devido a uma quantidade enorme de heróis dedicados que fazem o possível por fazer bom serviço, apesar de tudo. Eu na justiça é impressionante ver a quantidade de pessoas que fazem milagres. E são tratadas mal, continuamente, parece que são masoquistas. Mas portanto, nós não podemos basear-nos nisso. Quer dizer, eu estou a dizer, é muito simples a gente estar a dizer que o problema é individual. Claro que há problemas individuais, mas o sistema não está bem desenhado. Ouça, estes portugueses, noutro enquadramento organizacional, fazem maravilhas. Vão para o estrangeiro, para outras estruturas, funcionam todos muito bem. E chegamos aqui, isto está assim, a culpa é dos portugueses em si individualmente. Não é. É dos portugueses porque não provocamos a mudança do país, não é? Mas isto também não as estruturas não são muito diferentes. As organizações, a prática, as empresas portuguesas estão organizadas exatamente da mesma maneira que estão organizadas as empresas alemãs ou americanas, dependendo naturalmente da dimensão que têm e dos mercados que cobrem e dos produtos em que competem, ok? Do outro ponto de vista, que é uma questão de, não sei como é de chamar, mas que é uma questão de moral social, não há dúvida que não é só uma questão das organizações, é uma questão da moral social, isto é, a maneira como o indivíduo, desde pequenino, se habituou a lidar com o conceito, entre aspas, de qualidade. Okay? Portanto, essa qualidade, quando se começa a propagar e chega ao nível de responsabilidade de milhares, centenas de milhares de pessoas, como é o caso da máquina do Estado, essa falta de qualidade que começa ao nível das coisas mais simples, como, sei lá, a qualidade do restaurante, a qualidade da escola, a qualidade, sei lá, das casas de banho numa instituição pública, etc., etc. Essa qualidade, quando chega ao nível do Ministério, é exatamente o que é. Portanto, as organizações estão feitas, um Ministério de, sei lá, não sei o quê, da Saúde na Alemanha, um Ministério de Saúde em França, é capaz de funcionar exatamente da mesma maneira que em Portugal. Agora, a moralidade social dos indivíduos que formam, no fundo, essa estrutura, não é a mesma. Está de acordo comigo? Estou, mas, okay. Doutor, repara, e agora falo como engenheiro. E isto só para terminar, desculpe, só para terminar. E isto para lhe dizer que, do meu ponto de vista, a mudança constitucional, isto é, a mudança ao alto nível de uma folha de papel, não vai alterar significativamente a maneira como depois as organizações ou as pessoas dentro das organizações vão atuar, porque não existe exatamente a nenhum nível um quality management system que obrigue a ter uma missão, a atingir um determinado objetivo e ser avaliado por aquilo que se propôs fazer e aquilo que na realidade fez.
mas isso a todo o nível, não é o nível do Doutor, Ministério. Começa aos níveis muito baixos. Estou totalmente de acordo consigo e quero dizer o seguinte: a minha intervenção focou-se no aspecto macro, não focou no aspecto micro. Mas, embora no princípio, quando eu comecei a pôr a base teórica disto, falei de uma coisa muito importante, que é a base da engenharia empresarial, que tem a ver com a forma como os humanos, que foi assim que eu comecei, assumem e executam compromissos. Isto é ao nível micro. Portanto, há maneira hoje de acompanhar, modelar, monitorar a forma como os compromissos estão ou não são a ser executados ao nível micro e em cadeias de compromissos. Portanto, isso tem que existir, evidentemente. Mas também a verdade é que isto é o problema do ovo e da galinha. E eu vejo a falar da qualidade e percebo o seu pensamento e de onde vem, mas também quero dizer assim, eu sou católico. Eu acho que as pessoas deviam ser todas boas umas com as outras e não pecar. Mas não são. E portanto, eu para fazer coisas práticas no mundo, não posso partir do princípio que vou ter que esperar que as pessoas sejam boas para depois fazer. Tenho que trabalhar com o material que existe. E isto é o que nós somos. A nossa realidade é esta. É com estas pessoas e com esta cultura que nós temos de trabalhar e com estes dirigentes. Então, como é que eu posso fazer? Olhe, como Bruxelas fez, e antes disso outros fundos de financiamento, vamos dar dinheiro a estes tipos, mas está aqui um conjunto de regras que eles têm que obedecer. Isto é, põe estruturas que guiam o desenvolvimento da trajetória com os meios que eles dão. Então, impor coisas. E graças a Deus, porque senão, então o que é que teria sido de nós com o dinheiro todo que aí veio? Né? Então tínhamos estourado mesmo tudo. Portanto, as duas coisas vão em paralelo, o macro e o micro. E eu não estou nada em oposição a tudo o que disse. Nada. Não é? Aliás, o ambiente escolar é fundamental. Eu estava há bocado a ver como é que as escolas no Japão não têm empregados de limpeza. Não sei se sabiam, não têm empregados de limpeza. Porque quem limpa a escola são os alunos e as professoras. E faz parte do processo educativo. Portanto, é outra cultura, não é? Pois é. Exato, estava a dar um exemplo de moralidade social, digamos. Exato, estamos perfeitamente de acordo. Bom, eu gostava de dar a palavra a mais alguns presentes, nossos sócios e amigos, Moreira Marques, General Rodolfo Begonha. Vamos aproveitar aqui o nosso conferencista ilustre que nos apresenta uma série de questões interessantes e que nos faz pensar. Moreira Marques. Posso falar? Posso falar, Celeste? Queria dar os parabéns ao professor Tribolé, naturalmente, por estas reflexões. Eu penso que no final, se chega aqui, fica-se sempre naquela encruzilhada, que é dizer o que é que nós vamos começar por onde para alterar este nosso país, para pô-lo a funcionar como todos achamos que devia dar a funcionar. É alterar a Constituição. Estamos numa situação de nó, os partidos não mexem na Constituição. A não ser agora, acho que estes dias aprovaram ou vão aprovar uma pequena alteração que não altera. Portanto, devemos ter uma Constituição muito programática ou pouco programática. Eu já fui apologista das Constituições programáticas, mas agora, nesta altura, visto que estamos sempre a mudar, também o ser humano vai se adaptando, e acho que a Constituição não deve ser programática, deve ser uma Constituição mais aberta. E então, as tais estruturas de fiscalização do Estado, dos órgãos do Estado, devem de ser conjunturais e têm de ser adaptadas momento a momento, com a possibilidade do povo, como diz, a única arma que tem é através das eleições votar mais neste ou naquilo, consoante as orientações, de modo que o problema é um problema complexo, muito grande, julgo eu, e naturalmente cada um de nós tem a sua opinião,
e a grande dificuldade é saber como é que é possível dar a volta a este nó que nós criamos, as corporações, as diversas instituições, as fundações, toda a gente tomou conta da sua parcela do país. Até as autarquias, que é um poder novo, já estão completamente corrompidas e incapazes de responder em tempo àquilo que era, digamos, a sua função primordial. É a limpeza, a organização dos espaços, a aprovação dos projetos, que andam sempre a mudar os PDMs para poderem depois jogar com isso, e, portanto, qualquer situação é de facto confrangedora vermos que é preciso 4 anos ou 5 para um projeto de investimento para construir um prédio. Professor, muito obrigado. Sr. Doutor, eu, sobre a Constituição, gostaria de dizer o seguinte. Como engenheiro, eu olho para a Constituição e gostaria de ter um diálogo com quem sabe fazer Constituições, que aparentemente são os professores de Direito constitucionalistas, e fazer uma pergunta, desconstruir a Constituição. Então explique lá porque é que eu tenho que ter este órgão, porque é que eu tenho que ter um poder judicial. Explique qual é a lógica. E então eles vão dizer, porque por isto é preciso haver esta dimensão da atividade e é preciso haver um poder que execute isto. Muito bem. Então porque é que eu preciso de ter um governo? Porque é que eu preciso de ter uma Assembleia da República? Então eu vou dizer assim, então, destes poderes todos, quem é que tem como sua missão fazer alguns dos aspectos que eu referi? Que é atuar ao nível da governação sistémica. Quem é que, diga lá, não está estabelecido nas missões constitucionais? Ou acha que isso não é importante? Acha que o nosso país, na discussão, acha que o nosso país é um sistema que é diferente dos outros todos do mundo. Não é preciso ter nada que tome conta do nível sistémico, não é preciso. Acontece por acaso, por obra e graça do Espírito Santo, porque estes poderes instituídos é um conjunto completo, consistente e coerente. Quer dizer, computa, está a perceber? Executa sem bugs. E eu digo, não executa. Executa com muitos bugs, não funciona. É evidente que não funciona. Portanto, o que é que falta? Portanto, esta é a questão que eu ponho. Eu estou a mandar algumas achas para a fogueira. Temos, olha, podia-se fazer isto, podia-se fazer aquilo. Mas o que é importante é que seja discutido isto. Que se ponha a questão. Não é? Portanto, isto não prejudica nenhuma das outras iniciativas. É que isto vai ser feito bem ou mal, sabe? E eu que digo o que é mal. A mal é o Estado português desaparecer. Não sei se... Se calhar não era mal. Posso falar? Eu queria cumprimentar aqui o professor José Tribolé, já o conheço há uma série de anos, na altura, noutras funções, na altura estávamos a lançar, o professor Tribolé estava a lançar no técnico um projeto interessante das tais torres que estão lá. Eu estava numa outra torre, na 15º andar da Praça de Londres, e falámos muito sobre estas questões que tinha a ver até com a formação profissional. Posto isto, há aqui 3 ou 4 reflexões que eu acho que são interessantes e que o professor Tribolé bem mencionou. A questão da Constituição é uma coisa que é uma paralisia, praticamente. Hoje em dia faz pouco diálogo e o diálogo que se faz praticamente é paralisante. Não anda. Nós temos a revisão das leis eleitorais que estão há anos para ser revistas, o número de deputados, as competências das assembleias, temos as autarquias que não é revista a lei eleitoral desde 1975, e por isso mantemos o mesmo estado que tínhamos atualmente, e depois temos casos que o professor Tribolé disse e bem, com a questão da justiça, a demora na justiça, tudo isto são fatores que prejudicam o país, e prejudicam o país não só internamente, como externamente também. E por isso há aqui que fazer alguma reflexão na justiça, /corrupção, no fundo temos aqui a barra de corrupção, e os índices que nós verificamos em estatísticas internacionais são preocupantes neste momento, e por isso há todo um processo que eu estou plenamente de acordo com aquilo que o engenheiro Tribolé, eu também sou engenheiro e por isso sou muito programático nestas coisas também, nos disse e nos alertou.
temos a bazuca, é um facto que a bazuca vem aí. Vamos ver como é que a gente consegue controlar esta bazuca. Quer dizer, é muito dinheiro para um país onde o apetite é muito, onde existe muitas ligações político-partidárias também, e por isso estou um pouco apreensivo com o facto do controle, apesar de termos o Provedor de Justiça, temos o Tribunal de Contas, temos uma comissão independente, a UTAL, da Comissão Independente que vai acompanhando o Orçamento Geral do Estado, mas todas essas recomendações são feitas e eu pergunto, e depois? O que é que se fez hoje? A UTAL levanta questões. São corrigidas? Não são. O Tribunal de Contas levanta questões. São corrigidos? Não são. O Provedor de Justiça alerta determinado tipo de situações. E tudo isto, a culpa morre solteira. Esse é que é o grande problema deste país. A culpa cada vez está a morrer solteira. Nós temos um exemplo concreto do que se passou recentemente com as festas aqui na cidade de Lisboa, com o fecho do campeonato nacional. E a culpa morreu solteira. A culpa foi de uma pessoa só. Foi a do jogador do Sporting que marcou o gol, que foi o Paulinho. E o Sporting foi campeão nesse dia. Se não tinha embarcado o gol, não tínhamos essas manifestações em Lisboa. E a culpa morreu solteira novamente. E por isso, e já passaram 15 dias, o que se levantou-se e pediu-se para levantar um inquérito. O Sr. Ministro disse, sim senhora, vamos levantar o inquérito. Passaram 15 dias e o inquérito não está cá fora. Porque isto é tudo um bocado obscuro. Obscuro e complicado, mas isto tem que dar um safanão. Agora, se me perguntar como é que nós vamos dar esse safanão, não faço uma pequena ideia, mas tem que ser feito. E aquilo que o professor Triboli disse muito bem, há aqui matéria suficiente para uma grande reflexão a nível do país e dos órgãos de soberania também. Bom, estimados amigos, Dr. Regueira, quer fazer uma última intervenção para fechar os trabalhos? Não, eu queria queria agradecer muito ao professor José Triboli o enorme interesse da conferência que ele aqui fez. Eu reparei julgo que o professor José Triboli tem o texto da conferência. Nós gostaríamos muito de ter a disponibilidade desse texto, sim, porque vamos naturalmente, como é costume, nós estamos em breve a publicar o 3º volume das conferências do Chiado e este vai estar também no 4º volume das conferências do Chiado. Era, portanto, indispensável termos a compreensão do professor Triboli para dispormos desse texto e a nossa ideia é de que, e a minha ideia é de que, dada a importância e dada a profundidade das questões que aqui foram debatidas, será uma questão fundamental reler, portanto, digamos, o que estava em causa, portanto, na conferência e nas várias intervenções e de facto, fazendo um esforço de compreensão, vamos tentar conseguir um progresso, irmos ao encontro das propostas e das sugestões do professor Triboli e para isso, digamos, ter o texto completo, penso que é extremamente importante. Agradeço, aliás, a participação de outros sócios e amigos, porque na realidade este debate foi bastante participado e bastante vivo. Agradeço mais uma vez a presença e a disponibilidade do professor José Triboli. Vai ser uma das muito boas fins de tarde, portanto, que dão origem às conferências do Chiado. Foi com esta intenção de que as conferências do Chiado foram criadas e
tem havido conferências do maior nível possível e não há dúvida nenhuma que esta do professor Tribolin vai constar também do SCOL, das conferências do SCIAD mais relevantes, que a suscitarem, repito, uma reflexão adicional para que possamos depois avançar de uma forma, enfim, consistente, no sentido que o professor nos sugeriu. Portanto, muito obrigado, Sr. Professor, muito obrigado a todos pela vossa participação, a menos que haja alguém que ainda queira dizer qualquer coisa, mas pela minha parte e, enfim, da nossa organização do CID Sénior, estamos naturalmente muito gratos, portanto, pela vossa contribuição. Não sei se querem dizer mais alguma coisa. Não sei se eu estou a ser ouvido. Sr. General, faz favor. Eu não tive tempo, mas eu estou a fazer um trabalho e por isso a sua conferência do seu professor Tivoli foi importantíssima para mim. Mas queria lhe perguntar uma abordagem na sua área, da sua experiência para o país, que tipo de ameaças é que podem surgir que não estão a ser tratadas? Eu referia ao nível sistémico, referi em particular a ameaça sísmica. Cibernético. Não é que faltem instrumentos legais e normas a serem seguidas, não está a ser aplicado no terreno, a ameaça sísmica é muito grave e nós estamos todos os anos a recuar em relação a adaptarmos o património construído a eventos sísmicos que certamente vão ocorrer. A segunda coisa que eu diria é a ameaça perante ataques cibernéticos sistémicos. Exatamente. Eu há uns poucos anos, como Presidente do Departamento de Engenharia Informática, quando me percebi da gravidade da situação e do facto que não há especialistas suficientes no país, longe disso, para equipar a sociedade portuguesa, não é apenas o Estado, mas em particular as empresas e instituições da nossa sociedade, da capacidade defensiva e defensiva ativa também, passiva e ativa, perante ataques cibernéticos, mandei uma botada de propósito nos jornais e na televisão a dizer que as pessoas tinham que ter consciência que se eu quisesse, com 100 mil euros e em 15 dias, eu deitava abaixo qualquer governo do país. Isto saiu nos jornais, no âmbito da minha comunidade académica foi muito criticado, porque disseram, tu és sempre um exagerado, é mesmo tipo teu, 100 mil euros para quê? É preciso muito menos dinheiro. E sabem o que é que mais me surpreende? É que não fui chamado para ser ouvido por ninguém de responsabilidade a nenhum nível do país. A única entidade com quem eu tenho mantido uma relação construtiva, constante e séria é o Sr. Almirante Gameiro Marques, da Autoridade Nacional de Segurança, e o Sr. Comandante Honorato, subdiretor da Autoridade Nacional de Segurança e o Centro Nacional de Cibersegurança. São entidades muito sérias e que estão a fazer o que podem. Mas a situação é assustadora. Porquê? Porque nós não estamos... É que nem sequer temos cenários do que é que fazemos quando se derem coisas como se deu agora nos Estados Unidos. 2 ataques massivos. Um ataque que ainda não se sabe as repercussões reais, onde computadores fundamentais da defesa, da segurança e do Estado e dos Estados nos Estados Unidos foram penetrados, ninguém sabe muito bem onde é que mexeram e o que fizeram, além de entidades privadas. Foi um ataque massivo, uma coisa que nunca se tinha visto e que é assustador. Mas a outra foi agora esta paralisação do pipeline na região do Texas, não é? E o pipeline que transporta, não sei, 40% ou 50% ou 60% do fuel nos Estados Unidos. Por uma coisa simples de ransomware. Bom, a malta cá nem sequer tem, que eu conheça, exercícios de conceptualização de cenários, como é natural, por exemplo, as forças militares fazerem, não é? Fazerem cenários de guerra. Exercícios que se perceba
o que é que pode suceder? Quer dizer, porem-se no papel dos atacantes. Se eu quiser realmente prejudicar Portugal a sério, o que é que eu ia fazer? Epá, e garanto que se reunirem aí um conjunto de estudantes, pá, e de professores na academia e que se lhes derem meios para eles estarem uns 15 dias a ter ideias, epá, vão ser com cenários absolutamente aterrorizadores. E é para levar a sério, porque são muito fáceis de implementar. Não estamos nada preparados para isto. Não, nada. E por mais que tente alertar, eu não encontro ressonância em lado nenhum. Ninguém quer pensar nisto. Daí eu ter focado na minha intervenção, depois no fim, na proteção civil. É um aspecto que é um cenário muito preocupante. Portanto, aquele que paralisa as nossas redes logísticas, enfim, todas essas coisas que eu não vou agora elaborar, mas que é muito fácil pôr o país de pantanas, não só em termos de vida social e política, etc., mas económica, não é? E com distribuições massivas. Portanto, são dois exemplos que estou aqui a pensar e que são, mas com certeza há mais, eu nunca fiz um exercício sistemático de imaginar estas histórias de terror. Eu agradeço imenso a sua ajuda e agradeço a conferência também, em nome de todos também, de certeza, porque para mim foi ótimo, porque deu-me outras áreas em que eu tenho que entrar antes de chegar ao fim do meu trabalho. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado, Sr. General. Aliás, eu fui professor do seu irmão na Academia Militar Engenheiro, certo? Exato. Fui professor dele ainda de Educação Física lá na altura. Sim, senhora. Eu, por meu lado, gostaria de agradecer a todos o terem-se dado ao trabalho de estar aqui hoje e é um prazer falar para vós e espero poder ter sido suscitar pensamentos interessantes e só espero que durmam bem, não tenham pesadelos. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Muito bem. Pronto. Meu caro.